Olá, queridos dorameiros! O que você faria se um personagem do seu dorama preferido saísse das telas e aparecesse na sua frente? Ou melhor ainda, se você fosse parar no meio da sua história favorita? Neste vídeo vamos mostrar vários doramas que seguem esta fantástica narrativa, que mistura ficção e realidade, em meio a divertidas comédias, reviravoltas surpreendentes e muito romance. Romance impossível. Depois de passar anos lendo e assistindo histórias de seus lindos e arrogantes, se apaixonando pela funcionária fofa e tímida, meio que já conseguimos prever todos os momentos clichês dessas histórias, né? Então, se por acaso entrasse em uma delas, mas não caísse no papel da mocinha indefesa, o que faria? Se a sua resposta foi fazer uso desse conhecimento para roubar o cara e os holofotes da protagonista, vai com certeza amar este dorama. Zheng Xiaowen é uma editora de livros de romance, que trabalha com aqueles clichês de sempre do seu gato. Sua inspiração diária é He Jianhang, o presidente bonitão da companhia sediada no prédio em frente ao que ela trabalha. Ela é uma completa fã do cara, chegando quase ao nível de stalker. Um drone com câmera estava envolvido. E é aí que a coisa complica. Ela vê Jianhang ser empurrado do alto do prédio. O cara não morre, sabe lá como, mas é seriamente ferido, e entra em coma. Estranhamente, no dia seguinte, Xiaoyan também não acorda mais. Quer dizer, não no mundo real. Enquanto seu corpo parece em um sono de bela adormecida, a mente acorda no meio da história do último romance que ela estava trabalhando. Nele, o protagonista da história é idêntico ao seu ídolo He Jianhang, além de conter vários outros personagens baseados em pessoas de sua vida e da vida real do CEO. Bizarro e bem confuso para a garota, mas até aí tudo bem. O problema maior é quando ela percebe que não é nem a protagonista da história, mas sim a antagonista chata que está ali para infernizar a vida da mocinha. Aí já é demais. Finalmente está cara a cara com o ídolo, mas até mesmo nessa ficção ela é insignificante para o cara. Bom, ela não vai se sujeitar a isso, e decide usar todas as dicas e truques que aprendeu nos romances que editou, para mudar esta história. Daí você já percebe que ela realmente não tinha vocação para a mocinha tímida e indefesa. Mas estas nunca foram as minhas preferidas, então bora torcer por ela mesmo. Mas aí também chega outro boi magia correndo atrás da mocinha da história, que não é San Xiaowen, caso ainda esteja na dúvida. E a editora fica só babando pra esse tanto de homem gato, e nenhum olhando pra ela. Tá eu e ela indignada, e querendo mudar o rumo disso aí. Este é um dorama taiwanês incrivelmente viciante, que te presenteia com tudo: muita comédia, fofura, romances, intrigas e reviravoltas surpreendentes. Você não pode perder. W2 Mundos. Esse é um dorama incrível que eu amo demais, e não é só porque temos nosso queridinho Lee Jong-suk nele, eu juro, apesar de isso deixar a experiência muito mais gostosa. A história aqui é emocionante do começo ao fim, e ainda conta com um romance fofo e dramático para deixar tudo mais perfeito. Oh Eun-joo é uma residente de medicina, e filha do autor de uma história em quadrinhos famosa. A história que o seu pai escreve é sobre Kang Soo, um medalhista olímpico e milionário, que apesar do passado traumático é o sonho de qualquer garota, inclusive a Eun-joo. Um dia, seu pai desaparece e ela acaba sendo levada por acidente para a história que ele estava escrevendo. Neste mundo paralelo, ela salva a vida de Kang Soo, e a partir daí começa a se envolver na trama da vida do protagonista. A realidade e a fantasia começam a se confundir, e sem ter o pai para explicar que raios está acontecendo. Ela vai ter que se virar sozinha, mas acaba arranjando um companheiro nessa aventura. Melhor companhia impossível, Lee Jong-suk com aquele sorriso que faz o coração de qualquer uma disparar, é o par perfeito. E põe perfeito nisso.
É difícil falar dessa história sem dar spoilers, porque as descobertas fazem parte do processo. Esse dorama vai te fazer perder o fôlego a cada episódio. O casal principal vai mostrar toda a sua química e fofura, te deixando totalmente apaixonado e torcendo por eles. E se preparem para grandes emoções, porque além das diversas reviravoltas na história, vamos ter beijos daqueles que a gente sempre sonhou. Pop Out Boy. Para acalmar os corações depois de tanta emoção, temos esse mini drama super clichê, muito fofo e divertido para recomendar para vocês. An Sun-myeol é uma estudante do ensino médio um tanto quanto revoltada com a vida. Sua mãe foi uma escritora famosa de um mangá de romance escolar que se passa nos anos 90, que bombou nas paradas. O problema nisso tudo é que a protagonista da história em quadrinhos foi inspirada na garota, que agora é comparada com ela o tempo todo. E eu entendo perfeitamente o motivo da revolta. Ela cresceu sendo provocada por todo mundo, muita mancada da sua mãe. Por isso ela sempre quis mostrar seu lado inteligente e forte, provando ser diferente da história em quadrinhos. Em seu aniversário, Sun-myeol chama seus colegas para comerem com ela em casa, mas ambos estão com problemas e não conseguem comparecer. Ela então faz um pedido ao assoprar a vela e deseja não estar sozinha mais. Então, o boy da história em quadrinhos de sua mãe surge em sua casa, pronto para beijá-la. Mas peraí gatinho, vamos com calma. Quem é você mesmo? Não, o vô que na verdade é um garoto puro e inocente, que vivia dentro dos quadrinhos, e não tinha vontade própria. Quando surge no mundo real, além de ser considerado um modelo perfeito, ele traz alguns efeitos de sua história. Algumas coisas acontecem do nada como se fossem situações premeditadas dos quadrinhos. O que faz com que tenhamos cenas engraçadas e totalmente sem noção. Quer coisa mais engraçada que isso? Então é só prestar atenção nas cantadas super bregas que ele vai fazer. Até a protagonista fica sem palavras de tão vergonhosa que é a situação. Enquanto ele tenta se adaptar a essa nova realidade, ela não vê a hora de se livrar dele. Mas nesse meio tempo eles vão se conhecer melhor, e quem sabe não investem em um romance, não é mesmo? Será que isso daria certo? E uma dica, não percam as cenas pós-créditos, elas são cruciais para a história. O romance do tigre e da rosa. Quando uma autora entra tanto no mundo em que está criando, que acorda nele, qual é a melhor solução? Uma boa noite de sono, um tapa na cara, ou descagem rápida para o psicólogo. Processo criativo é algo pessoal, mas honestamente não recomendo esse aqui. O dorama fala sobre Shen Xiaoqian, uma roteirista que estava escrevendo a história para um dorama em que duas cidades com ideologias diferentes vivem em guerra, uma com sistema patriarcal, em que os homens tinham todo o poder. E as mulheres não tinham voz na sociedade, enquanto a outra cidade era um matriarcado, onde desta vez as mulheres eram as chefes e detentoras de todo o poder político e social, enquanto os homens eram menosprezados e mal tinham poder de decisão em suas vidas. Mas ao finalizar o roteiro, sabe Deus por quê, ela acaba entrando nesse mundo paralelo em que a história que criou ganha vida. Só que ela não entra como a protagonista da história, a corajosa e forte segunda princesa. Ao invés disso vai parar na pele de uma personagem secundária. A terceira princesa Shen Qianqian, com uma reputação horrível, e que para piorar tudo está destinada a viver muito pouco tempo. Sua morte teria papel fundamental para o desenvolvimento da história. Então ela fica em um impasse. Como preservar sua vida? E ao mesmo tempo não atrapalhar a história toda. Além de, é claro, encontrar o caminho de volta para casa. E só isso também não é o bastante, porque ainda tem de se preocupar com seu coração, que começa a bater mais forte pelo protagonista da história. O arrogante príncipe Handong, que devia estar de romance com a sua irmã, a segunda princesa. Então sim, ela vai ter muito trabalho pela frente.
A história mostra como é importante a igualdade e respeito mútuo nos relacionamentos, assim como na sociedade como um todo. É um dorama lindo e emocionante, cheio de romance, comédia, ação e intrigas. Imperdível. E aí? Gostaram do vídeo? Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer e levar doramas para mais e mais pessoas. Você conhece outros doramas deste gênero? Deixem nos comentários pra gente conhecer e compartilhar com outros dorameiros. E se quiserem sugerir algum tema para os próximos vídeos, deixem aqui também. Anyong Xingus.